amiguinhos youtuber! Aqui quem tá falando é a Vanessa, trazendo um assunto super interessante para vocês. Antes de mais nada, peço que compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha. Já fizeram isso? Então, agora tirem a garotada de perto, porque vamos falar sobre a verdadeira origem da história de João e Maria. Quem diz que gostaria de ter a vida de um conto de fada não sabe do que está falando. O mundo do livro infantis é cheio de violência, crueldade e principalmente pobreza. Peguemos a história de João e Maria. A história narra a vida de uma família que é tão pobre que a própria mãe resolve abandonar os filhos na floresta porque os pais não conseguem mais alimentá-los. As crianças, elas vagam pela floresta escura até encontrarem a casa de uma bruxa que decide comê-las. Os irmãos Grimm, no prefácio do seu livro de historinha, contam que João e Maria não era uma peça de ficção científica. É uma história baseada na realidade de tão comuns que eram abandonados de crianças na floresta do século XIX. Mesmo a bruxa, comedora de criancinha, não era uma historinha falsa. Afinal, a fome no milênios passados, era extrema. E não são raros o registro de gente que partiu para o canibalismo para sobreviver. Inclusive, arqueólogos descobriram que nossos antepassados pré-históricos bem que curtiam comer uns aos outros. Foram encontrados ossos humanos com marcas de dente em padrões muito parecidos com os achados em ossos de animais. Sinal de que algum antepassado nosso andava roendo restos de ossos humanos, de carne humanas. Também foi encontrado sangue humano em panelas pré-históricas e das fezes fossilizadas de nossos ancestrais. O hábito de comer pessoas era tão comum que há até marca genética. Presta atenção nisso que eu estou falando, hein? Existe até marca genética de mecanismo de defesa no nosso DNA, desenvolvido especificamente para nos proteger contra doenças que surgem quando se come carne humana. Nosso organismo desenvolveu uma proteção contra a doença da carne humana. Na época em que os contos de fada foram escritos, o hábito não era extinto. A humanidade nunca deixou de recorrer ao canibalismo em época de fome severa. O historiador J. Rubinstein conta que no século XI e XII havia feiras de carne humana na Inglaterra e na França, e que há relatos de pais comendo seus bebês em momentos de extrema pobreza. Outra grande época de carnificina foram das Cruzadas. Há uma história famosa do rei inglês Ricardo Coração de Leão, líder da Terceira Cruzada, que ficou doente ao chegar à Terra Sagrada e ficou implorando por carne de porco. Na falta do suíno, seus empregados acabaram assassinando um fiel, que o monarca achou uma delícia. O quê? Carne de sarracento é boa assim? Disse. A história humana é mais indigesta do que se parece. Fonte: site superabril.com.br